Meus queridos irmãos, minhas irmãs, que satisfação e alegria é para nós estarmos congregados, não só nós aqui na igreja, mas outros que estão distantes, espalhados aí pelo nosso Brasil, e irmãos que estão em outros países, e que hoje os meios de comunicação permitem que a palavra seja espalhada em abundância. Que bênção! Com todas essas facilidades, convém que nós sejamos bons evangelizadores. Temos muitos recursos e a igreja deve se unir para levar a mensagem libertadora de Cristo ao maior número possível de pessoas. O mundo está precisando como nunca. Sejam bem-vindos os que pela primeira vez estão visitando a igreja. Nós esperamos que durante esses instantes em que vamos examinar os textos bíblicos, o Espírito Santo tenha o poder para operar segundo a vontade de Cristo na vida de cada um de nós, nos ajudando com tantas dificuldades, tormentos da nossa vida temporal, nossa saúde, os tormentos da nossa vida pessoal, as preocupações com o futuro, num mundo de tantos perigos, incertezas, que o Espírito Santo nos acalme, nos faça sair daqui renovados, os queridos e amados que estão longe, também possam ter a sua vida renovada pelo poder de Deus na pessoa de Jesus. Amém. Nós, durante esta semana, estávamos examinando o que se publica em termos de notícias que interessa à igreja, e vimos uma notícia sobre a situação dos presídios aqui no Brasil. Os irmãos devem saber que os presos, embora eles estejam lá por crimes cometidos por eles vivem numa situação desumana. Os nossos presídios são verdadeiros antros de sofrimento e escritório, inclusive, do crime organizado. Os irmãos bem sabem disso e sabem os danos que esse sistema penitenciário vem causando, não só aos presos, mas também à própria sociedade, porque lá de dentro eles comandam crimes de toda a ordem, não é mesmo? E vendo algumas considerações dos que entendem destas coisas, uma notícia me chamou a atenção. Eles estão fundamentando a ideia de alguns presídios que poderiam resolver os problemas carcerários no Brasil. E citaram alguns presídios pequenos, aonde são abrigados apenas 100 ou 200 presos. É interessante que já existem algumas penitenciárias desse porte e que têm funcionado muito bem. Mas uma coisa me chamou a atenção: 70% dessas penitenciárias pequenas, aonde boa parte dos presos são recuperados e passam a não voltar ao crime, são penitenciárias onde existe um trabalho religioso sério. Olha bem, o que me chamou a atenção, alguns técnicos do governo se sentiram incomodados da religião estar presente ali, na penitenciária, ajudando a resolver o problema dos pobres presos que estão ali por crimes diversos. Eles querem resolver os problemas humanos sem Deus.
Veja, irmãos, o pensamento dominante nos nossos dias. E quem está achando isso não são pessoas ignorantes, são pessoas estudadas. Parece que quanto mais estudado é o indivíduo, mais cego ele fica. Se enche de soberba, de vaidade, não consegue perceber se está ajudando, se está resolvendo o problema. Por que não? Não pode, porque é de Deus, porque é religião. Não vamos envolver nas coisas do Estado a religião. Porque tivemos um tempo em que a religião dominou o Estado e cometeu crimes bárbaros. Não se segue que a religião seja uma coisa perniciosa todo o tempo. O que nós sabemos é que não existe nada que é pernicioso, a não ser quando as pessoas más se apoderam das coisas e as tornam perniciosas. Irmãos, não é possível recuperar ninguém de verdade se nós não ensinarmos quem as pessoas são. As pessoas, independente do que pensam os laicos, os materialistas, os crentes, ou seja, de que religião for, nós temos que conscientizar as pessoas que elas têm uma origem, que elas têm aqui um plano de vida que é estabelecido por Deus, que elas podem, nesse plano, elas podem acertar e podem errar, mas que todos que erram e que acertam, eles estão sob o olhar benfazejo de Deus, estão sob os olhos de Deus em qualquer circunstância, e que nós não estamos jogados aqui ao acaso, irmãos, e que depois que nós morrermos, nós vamos para um lugar, existir como nós existimos aqui, que nós somos deuses, que somos responsáveis por todos os atos que nós cometemos. As pessoas precisam saber quem elas são, e a igreja deve informar, e as autoridades que não sabem quem nós somos, precisam também abrir os seus ouvidos e deixar que as igrejas ajudem os presidiários e as pessoas que cometeram coisas loucas, em momento de insanidade, enfim, não somos nós juízes. As autoridades precisam se sensibilizar e deixar que nós façamos um trabalho que eles não sabem fazer. O crime não é uma questão de se saber. Quem comete crime sabe que não pode cometer, mas comete. Ele sabe que é errado o que ele está fazendo, mas num determinado momento, ele perde a sua razão e comete o crime. Porque naquele instante, algo se apoderou dele, ele perdeu a razão. Alguém pode explicar? Nós podemos explicar o que é isso. A questão não é de instruir o preso, a questão é de comunicar ao preso um outro espírito, dar ao preso a esperança de que ele pode sair de lá e se reconstruir, por meio do conhecimento da verdade, que não está nas doutrinas materialistas, não está nas doutrinas políticas. O mundo está nessa crise louca por aí, sabe por quê? Porque o Estado se apartou de Deus. O Estado não tem qualquer interesse por Deus, irmãos. Isso aconteceu lá atrás, na época do profeta Samuel, tomando o povo de Deus como exemplo. Todos os povos circunvizinhos tinham reis, presidentes, governos e tudo mais. Nem sei se tinha deputado, enfim, não sei se naquela época tinha isso, mas tinha governos. O povo de Deus não, o povo de Deus era guiado por Deus. Aí o povo resolveu que queria um rei também, todo mundo tinha, porque eles não queriam um rei. Aí Deus disse assim: olha, um rei vai dar problema para vocês, hein? Vai explorar vocês, vai cobrar impostos, vai pegar os seus filhos e mandar para a guerra. Não é bom ter governo que não seja o Senhor. O povo insistiu.
profeta Samuel levantou Saul como o primeiro rei do povo de Deus. E aí, problemas e problemas e problemas surgiram. Irmãos, o povo de Deus tem como rei o Senhor. Mas o povo de Deus pode e deve conscientizar as pessoas de quem elas são. Que todos nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos do Altíssimo, irmãos. Não importa o crime que o sujeito tenha cometido, não importa. Se o juiz não o perdoa, se ele se arrependeu do crime que cometeu, o Senhor pode dar a ele uma vida nova. Nós não conseguimos recuperar as pessoas se nós não ensinarmos para ela a verdade de Deus. Porque a verdade dos homens tem se mostrado incapaz de recuperar os assassinos, as pessoas que cometeram crimes violentos, sem saber direito por que cometeram. Irmãos, todos nós temos que falar dessa verdade às pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque este espírito não está só lá no governo, não. Está nas ruas, está na cabeça do teu vizinho, está na cabeça do teu parente lá, do seu irmão, do seu tio, do seu primo, enfim, das pessoas com quem você convive. Podemos conversar sobre tudo, sobre religião, não. Por que não? Todas as coisas podemos conversar, religião não, religião não se discute. Por que não se discute religião? Você pode me explicar por quê? Porque cada um deve ficar na sua, é isso? É isso que o diabo quer. O sujeito degola um pobre frango, coloca lá um despacho na esquina e as pessoas têm que achar que aquilo está tudo bem. Como nós temos visto na nossa cidade frequentemente, né? Aliás, tem aparecido com muita frequência aí nas encruzilhadas das ruas, os animais sacrificados. Paulo mesmo dizia, isso é sacrificado aos demônios. As pessoas que sacrificam essas galinhas, esses cordeiros aí que nós vemos sacrificados, eles estão servindo ao diabo, aos demônios, aos espíritos malignos. E quem está fazendo isso também, quando morrer, vai servir esses malignos da escuridão. Eles não sabem nem o que estão fazendo. Irmão, minha irmã, acha mesmo que eles estão fazendo sacrifícios para ajudar alguém? Para curar alguma doença? Para restaurar a vida de alguém que está em sofrimento? Não, estão ali para se vingar de alguém. Porque quem se presta a sacrifício são espíritos imundos, que atendem a pedidos imundos, como eles. Irmãos, nós precisamos lançar luzes às pessoas e falar do Deus vivo, do Deus que está além das igrejas, do Deus que colocou as estrelas lá nos céus, ó, não cai. De vez em quando um meteoro cai num lugar aí, num planeta desses conhecidos, os telescópios filmam tudo lá, é um desastre danado. Se tivesse vida, tudo seria destruído e tal. Por que não cai aqui? Porque tem um Deus que governa todas as coisas, irmãos. As pessoas precisam saber desse Deus. As pessoas precisam saber que nós temos um inimigo. Quando nós perdemos a nossa razão por algum momento, ficamos nervosos, irritados, descobrimos um crime, uma coisa qualquer, existe uma coisa que pode se apoderar de nós e fazer a gente cometer um crime. Nós podemos ser arrastados nas nossas fraquezas, nós homens, mulheres, para cometermos um desatino, um adultério, uma mentira, uma coisa qualquer. Se estamos fracos, ele está pronto para conspirar contra nós. As pessoas precisam saber disso. Alguém está ali no invisível esperando oportunidade para destruir você. As pessoas não sabem. Nós precisamos falar disso para as pessoas, que elas contam com a ajuda de Deus, o braço forte que vem por meio de Cristo, para que a gente possa superar as dificuldades e vencer essas tentações. As pessoas não sabem nada disso, por isso elas cometem crimes.
Elas não conhecem a verdade de Deus, não é verdade dos homens, não. Todas as doutrinas dos homens, sejam elas quais forem, já se mostraram ineficientes para sustentar a vida das pessoas, mesmo no plano material. Os melhores teóricos na área política, que fizeram doutrina socialista, todas essas coisas, a experiência mostrou que a doutrina deles era falsa, era mentirosa. Os países que eram governados por ele é uma verdadeira anarquia, hoje é governado por máfias, e violências, agressividade, é isso que é a doutrina dos homens. Então nós vamos fazer com que os nossos presos, eles também continuem ao sabor do quê? Do conhecimento humano? Irmãos, você tem missão, você tem a tarefa de conscientizar as pessoas a respeito da verdade, sabe por quê? Porque amanhã elas podem também cometer um crime, e se elas souberem da verdade, com certeza, a verdade de Deus, nós não estamos falando da verdade do homem, essa não freia o que está no invisível esperando você, para te destruir, mas a verdade de Deus sim, se ele sabe quem ele é, de onde ele veio, o que está fazendo aqui, e que Deus é o braço forte que pode socorrer ele na desgraça, tenha certeza, ele não vai cometer o crime. Amém? Os irmãos percebem o que é esse mundo? A loucura que está se apoderando das pessoas. As pessoas querem colocar a religião como se fosse uma coisa qualquer, inútil, fica ali encostada no canto, quem quiser vai lá. Religião verdadeira é vida. É vida, irmãos. O homem que não tem uma religião verdadeira fundamentada na palavra de Deus, na palavra do Senhor, está morto, é morto, não serve para nada. As suas obras não permanecerão, as coisas que ele fazer não vai dar nada, não vai dar certo, irmãos, não permanecerá. Não tem a bênção de Deus, não permanece. Se constituir uma família não vai dar certo, os filhos vão ter problemas, vão ter dificuldades, por quê? Porque o alicerce é falso. Pai e mãe é corrompido, como é que pode ter um filho virtuoso? Fala para mim, irmão. Não nascem uvas dos espinheiros. Então, se você quer mesmo constituir uma família com seriedade, você tem que estabelecer a sua vida em cima desse alicerce aqui, ó. Não estamos falando de igreja, os irmãos estão percebendo? Não estamos falando de igreja. Igreja é uma instituição humana. Só existe muitas igrejas por causa dos homens interpretar a palavra de Deus de uma forma diferente. Mas se nós formos tratar de igrejas, nós vamos ficar perdidos numa conversa sem fim. Mas a palavra de Deus é a mesma para todos os cristãos. Pode ser evangélico, pentecostal, pode ser o que for, católico, é a mesma palavra. Então aqui fundamentamos a vida. É prudente o homem que ouve as palavras de Jesus e as observa. E é louco aquele que ouve as palavras de Jesus e não as observa. É como o homem que construiu a sua casa sobre a areia e sobre a rocha. As tempestades vêm, é uma questão de tempo. Tá bem? Ajude-nos a falar de Deus para as pessoas. As pessoas estão cometendo crimes porque não conhecem a Deus e a verdade a respeito do que existe do lado de lá. Para a edificação da igreja, eu gostaria de convidá-los à primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós vamos no capítulo 13, eu quero falar de amor. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 13. Os irmãos, se tiverem o cuidado de ler a Escritura, e nós devemos fazer sempre isso, no Novo Testamento, examinando as cartas que Paulo escrevia às igrejas, nós vamos perceber que ele trata com especial cuidado dos dons espirituais apenas com a igreja de Corinto. Ele não trata com outras igrejas.
Porque na igreja de Corinto havia muitas manifestações espirituais. Mais ou menos o que acontece hoje na igreja pentecostal. Aonde se manifesta um espírito que é de Deus, em algumas circunstâncias manifesta um espírito que não é de Deus. E tem muita gente que acha que tudo é de Deus. Será? Paulo diz para a gente ter cuidado. Aqui no capítulo 12, ele trata especificamente dos dons espirituais. Não vamos interpretar, mas queremos levantar aqui alguns fundamentos. O apóstolo, ele diz assim, versículo 4, há diversidade de dons, é o capítulo 12, vamos encerrar com o 13. Há diversidade de dons, mas o Espírito que opera esses dons é o mesmo, é o Espírito Santo. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Olha bem, na igreja nós consideramos que um só Espírito promove os dons em todos os crentes. O que é um dom? Eu faço aqui um evento, uma coisa qualquer que possa chamar a atenção dos olhos das pessoas e convencer que Deus está aqui? Paulo está falando de utilidade. O que quer dizer isso? Se há um dom que se manifesta em mim, ele precisa ser útil para edificação, instrução, socorro, consolo, união. Ser útil para alguma coisa na igreja. Todo espírito que se manifesta para inutilidades não é de Deus. Exemplo, o sujeito derruba o crente no chão. Temos muitos casos semelhantes. Pessoas começam a rir e não param de rir mais, ficam rindo 2, 3 horas dentro da igreja. Diz que o Espírito Santo está alegre. Nunca vi isso na Escritura, mas diz que está. Outros dançam dentro da igreja, chama dançar no mistério. Já viu um negócio desse, irmãos? Dançar dentro da igreja. Você já imaginou os apóstolos dançando? Você já imaginou Jesus dançando? Você acha mesmo que isso é de Deus? Não pode ser, porque é um dom inútil, não serve para nada, a não ser para confundir. Os que passam nas ruas ali, onde tem a igreja, essas igrejas, devem pensar que os crentes são pessoas loucas. Dizia Paulo, não é possível que a igreja de Jesus possa dar a impressão aos que passam que o pessoal lá dentro, né, o povo de Deus, é um povo que não tem juízo. Então, irmãos, os dons têm que ter utilidade. Uma pessoa está doente, vamos orar para que aquela pessoa seja curada, por meio de alguém que está ali, que tem o dom de curar. Aquele irmão ou irmã poderá ficar curado da sua enfermidade, mas é o Espírito de Deus que opera o dom. Nós não somos nada, o dom é operado pelo Espírito Santo, para a gente não ficar confundido, tá bem? Olha, e fala de outros dons. Ele diz aqui no versículo 9, que alguns têm o dom de comunicar a fé. Ah, minha fé é fraca. Tem alguns que vai lá e ora, põe a mão sobre a cabeça do irmão, né? Não precisa tocar na cabeça, põe só a mão sobre a cabeça. Era uma prática da igreja primitiva. Ora para o fortalecimento da fé daquele que está abatido. Está bem? É útil para fortalecer aquele que está enfraquecido. Esse dom é de Deus, é verdadeiro. Dons de profecia,
operação de maravilhas, curas, solução de problemas que, ao nosso modo de ver, eram problemas insolúveis. E eu lembro sempre que se nós podemos resolver o problema, não tem necessidade de Deus, não é? Não precisamos de Deus. Nosso irmão César, por exemplo, é mecânico, deu um problema lá no motor, nós chamamos o irmão César para consertar o motor. Ele vai lá, com a sua condição e capacidade, é um filho de Deus, resolve o problema do motor para nós, não precisamos apelar para o Senhor. Não é verdade? Mas há situações que nós não temos qualquer esperança. Um filho nosso que está perdido nas drogas, outro está na prostituição, um marido que não quer saber de vir na igreja de jeito nenhum, quer impedir a família de vir à igreja para estar convivendo com o Senhor. São casos difíceis, uma enfermidade grave, o médico diz, não tem jeito, tomou conta do corpo, vai morrer. E nós nos consolamos com a morte. Não, o médico diz que não tem jeito, não tem jeito, então vamos nos preparar para o sujeito morrer. Que tal chamar Deus? Não é? Então nós temos que contar com Deus que faz maravilhas, com Deus que faz aquilo que o homem não faz. Essa é a hora da gente chamar pelo Senhor. Senhor, eu tenho um caso aqui que é só o Senhor mesmo para dar jeito. O Senhor pode fazer qualquer coisa. E nós não conseguimos fazer, por quê? Porque nós acreditamos na morte. O médico falou que não tem jeito, nós acreditamos nele. Não, não tem jeito mesmo, acabou, a ciência do homem disse, não tem conserto, não tem mesmo. Para o médico, mas para Deus há uma possibilidade. Ou não há casos? Nós conhecemos muitos casos. O médico desenganou, Deus curou. E o médico diz, não sei como aconteceu. Doutor, que tal dizer amém? Não é? Que tal dizer amém? Irmãos, vamos chamar o Deus que opera maravilhas. Outros têm o dom de profetizar, que não é adivinhação. Profetizar para a igreja, sobre o futuro da igreja, sobre o futuro do evangelho, sobre o futuro do povo de Deus. Não tem nada a ver com adivinhar a vida do que o outro está fazendo. Muito comum hoje nas igrejas, nessas igrejas por aí que tem os espíritos adivinhadores, eles dizem que isso é profecia, que são profetas. Não é verdade, não são. Estão enganados, estão envolvidos com espíritos embusteiros. Pastor, mas o senhor está falando de espíritos? Sim, de espíritos de mortos, de demônios mentirosos, enganadores. Paulo diz logo abaixo aí, o dom de discernir espírito, está aí no versículo 10. O que é discernir espírito? Discernir espíritos, está aí no plural, nem singular, entendeu? No plural, quer dizer que na igreja pode ter manifestações que não são de cima, são de baixo. E a igreja tem que estar atenta. O pastor começa a falar uma coisa estranha, um discurso meio esquisito e tal. Vamos conferir na escritura. Vamos ver se é assim mesmo. Vamos fazer como os bereanos, né? Paulo dizia, eles iam lá na escritura ver se era verdade. Vamos lá conferir. O pastor acho que está meio fora. Pastor, vem cá, me explica bem isso que o senhor falou aí, que não está de acordo com a escritura não, pastor. Você é meu irmão. Se eu perder o juízo, por favor, fale comigo. Ou eu não posso perder o juízo porque sou pastor. Qualquer um de nós pode perder o juízo, irmãos. Oremos, vigiemos, para que não entremos na tentação. Porque ele está à volta de nós, de todos nós. Ele fica por ali, achando oportunidade para entrar. Deu lado, ele entra mesmo. É desentendimento, é mentira, engano, ilusão, coisas contrárias ao evangelho da salvação. A sã doutrina, como disse nosso irmão na sua exortação. Coisas contrárias à sã doutrina. Falando aqui dos dons espirituais, Paulo discorre abundantemente, abundantemente. Eu peço que vocês em casa examinem esse capítulo todo, com cuidado.
para vocês entenderem um pouco sobre dons espirituais. Aí Paulo, no final do capítulo, ele aponta um caminho. Ele diz, olha, eu vou mostrar para vocês como é que o dom pode funcionar bem. Isso significa o quê? Como é que você pode exercitar os seus dons espirituais sem correr tanto risco de ser enganado? Aí ele diz, eu vou te mostrar um caminho. Esse caminho é o caminho especial. Ele diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como um metal inerte, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, está falando da profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios dos céus, toda a ciência de Deus, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha só, os irmãos percebem? Ele está falando dos dons, está falando das obras que nós podemos fazer exteriormente por meio da fé. Dar comida para os pobres, entregar-me para o sacrifício, pegar a fortuna e distribuir com a pobreza. Ele diz, se não houver amor, isso não é aproveitável para nós. Os irmãos percebem? Porque a doutrina do Evangelho se fundamenta no amor. No amor ao próximo, irmãos. No amor aos presos, aos encarcerados, aos enfermos, aos miseráveis, aos injustiçados. No amor que nós devemos, dentro da nossa casa, distribuir abundantemente à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos filhos. Há situações que dentro da igreja o marido não ama a mulher, não serve a mulher, não vive para ela. Acorda, irmão, desperta. Paulo dizia, desperta tu que dormes. O maligno faz a gente ficar, com o passar do tempo, meio perdido, sabe? O sujeito não sabe direito mais o que é certo e o que é errado, vai tocando a vida, é isso que ele quer. Para isso existem os pregadores, o pregador vem e prega uma palavra dura, não sai correndo da igreja não, às vezes a pessoa quer sair embora, não há vontade de sair correndo, é o diabo, está bem ali no canto, vem embora, esse povo aí é um pessoal muito exigente, as coisas não são bem assim, não são bem assim, então, e como que são as coisas? Vamos levar assim, a gente vai levando, você sabe, todo homem é fraco, todo homem é pecador, né? Você tem que ter um pouco de paciência com você também, afinal de contas, né? Enfim, pronto, acabou tudo, o sujeito cai na dele. Irmão, você está na igreja, olha para a tua casa, é o primeiro lugar. Paulo dizia, o primeiro compromisso da fé é com o doméstico, em casa, depois na igreja. Como é que está a sua vida em casa? Marido, como é que você lida com a sua mulher? Como você trata da sua mulher? Você leva a sua mulher para passear, você convive com ela, você faz um carinho nela? Eu vejo às vezes na igreja, o marido não pega nem na mão da mulher. Quando nós senta num lugar distante, né? O marido está aqui, a mulher está sentada lá atrás. Fico pensando, esse corpo está meio dividido, hein, gente? Não é verdade? Olha lá, o marido lá, a mulher sentada aqui. Procura ali bem no meio. Não é que o diabo está ali no meio, gente? Ele separa o marido e a mulher dentro da igreja. Pega a sua cara metade, a sua costela, trata de sentar com ela, meu irmão, do lado. Ali. Casamento na igreja é indissolúvel. Essa história de divórcio, não deu certo, que não deu certo, vou divorciar, isso é pecado grave.
Não tem essa coisa de não dar certo, não. Crente é para sempre, casou até morrer. Pessoal que não pôde conter o adultério, percebe? Não conseguiram conter o adultério, então vamos legalizar o divórcio. Sabe que o divórcio é uma lei que Moisés ensinou? 1200 anos antes de Cristo, Moisés estabeleceu a lei do divórcio. Sabe para quê? Porque o sujeito tinha o coração endurecido, não queria mais ficar com a mulher. Moisés disse: bom, não tem jeito, deixa esse povo largar da mulher. Ele casava, achava os olhos dela meio esquisito, certo? Não dormia bem com o marido. Quer saber de uma coisa? É separar dessa mulher aqui. Ele permitia. Jesus disse: por causa da dureza dos vossos corações. Depois que Jesus veio, quando ele disse que nós não podemos nem em pensamento fazer mal à nossa mulher, irmãos, não tem sentido. Marido junto com a mulher na igreja, preferência até os filhos, viu? É bom que até os filhos sentem perto de nós ali. A família tem que estar unida dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, para não ficar nenhuma dúvida. Às vezes os jovens ficam reunidos num cantinho ali, os pais ficam no outro canto, eles ficam conversando, tal, ali naquele canto. É bom estar com os pais, não é? Vocês começam umas conversas, distrair, dá umas cutucões nele, para ele prestar atenção na palavra, presta atenção no pastor, tal. Esse é o papel do pai. Os irmãos percebem? A igreja tem que ter vida, é uma coisa ativa. Isso significa viver em amor. Porque você está preocupado com o teu marido, com a sua mulher, com a felicidade dela, com a felicidade do seu filho. O seu filho está preocupado com a felicidade do pai, a sua felicidade. Irmão, se você não ama, não tem como você ser amado. Quantas pessoas vêm com essa conversa de que não é amado? Você não tem que aprender a ser amado, mas aprender a amar. Vou citar um exemplo. Os pais que são indiferentes aos filhos, não amam os filhos, dão educação. Educação não é amor. Dão comida, comida não é amor. Leva para passear no shopping, não é amor. Amor é atenção. Amor é cuidado. Amor é carinho. Amor é sacrifício. Sabe o que é sacrificar? A sua vida, pai e mãe, para a felicidade do seu filho, para dar atenção ao seu filho. Isso é amor. Isso faz o quê? Uma família forte. Nós temos famílias hoje que os filhos têm tudo. Têm todos os bens materiais, estudam em ótimas escolas, vão ao shopping, têm do bom e do melhor. Não amam aos pais. Porque os pais nunca deram amor, deram conforto. Conforto não é amor. Amor você pode dar em qualquer circunstância. Não pode haver uma casa de pé se não for alicerçada no amor de Deus. Eu digo no amor de Deus, porque o amor dos homens é um amor mentiroso. O amor de Deus é o amor que permanece, o dos homens não se sustenta, com o tempo se desfaz. Você quer ter uma família estável? Você quer que o seu filho dê certo? Ame o seu filho. Pastor, qual escola que eu devo colocar meu filho? Isso não tem a menor importância. Você pode pôr em qualquer escola, desde que o seu filho seja amado por você, porque o amor, ele protege. Quando o amor é de Deus, ele traz proteção àquela criança em qualquer circunstância, em qualquer lugar onde ela esteja, ela está sob a tutela de Deus. Entende, irmãos? Evangelho é amor. Por isso Paulo diz assim: não adianta eu dar todas as coisas para os pobres, não adianta eu ter o dom de profetizar, que é um dom maravilhoso, milagres, se eu não tiver o amor, nada disso aproveita. E veja bem o que ele fala que é o amor. Ele diz assim no versículo 4, capítulo 13: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, ele não é leviano, ele não é orgulhoso. Esse é o amor de Deus, hein? O amor dos homens é diferente. Olha, eu tenho orgulho do meu filho.
É mesmo? Você tem orgulho do seu filho? Por que razão? Você tem orgulho dele? É por causa da cor dos olhos? É que ele é bonito, que ele tira boas notas na escola? É isso? Você tem orgulho dele por causa disso? Você vai ver quando ele morrer. Se você não mostrar a ele o caminho do verdadeiro amor. Não há razão nenhuma para a gente ter orgulho dos nossos filhos, irmãos. Não há razão alguma. Orgulho é soberba, é vaidade. É quando a gente pensa que os nossos filhos são diferentes por causa de alguma coisa que as outras pessoas não têm. É? E o que é? Nossa natureza, irmãos, é terrível. Os apóstolos, que eram discípulos de Jesus, andavam assim um pouco atrás, né? Depois vinha Pedro. E eles ficavam discutindo entre eles quem era maior. Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu entendo isso, o Senhor olhou para mim, o Senhor acenou para mim, o Senhor falou isso para mim. Eles vinham discutindo quem era o melhor entre eles e tal. Jesus deve ter perdido a paciência, ele perdia a paciência algumas vezes, e falou assim para eles um dia: o que fazeis de especial? O que fazeis de especial? Acabou a conversa. Porque não fazemos mesmo nada de especial, nem nossos filhos. Percebe, irmãos? Então, quer ter o seu filho vitorioso na vida? Você quer ter seu filho protegido do mal? Quer ter melhores chances de acertar? Cria o seu filho no amor de Deus. Desde pequenininho na igreja. Pode trazer bebezinho, traz ele para a igreja. Tem mãe que não consegue conviver com um bebezinho na igreja. Traz o bebezinho na igreja. Desde pequenininho. Deixa ele sentir o clima da igreja, a influência da igreja. Se ele crescer no amor de Deus, vai dar certo. Amém? Não quer dizer que não vai ter problemas. Na hora que os meninos saem no mundo, for na faculdade, a cabecinha deles dá uns nós assim, tudo mais. Mas lá na frente a gente percebe que o amor de Deus é vitorioso. O diabo não leva os nossos filhos. Se o amor de Deus foi dado em toda a infância dos nossos filhos e também na sua juventude. Amém? Paulo fala isso, amor é uma coisa maravilhosa, é sacrificial, o amor suporta as coisas, ele diz, é benigno, não tem inveja de ninguém. Por que tem inveja, irmãos? Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não desconfia. Olha só, como é que nós podemos viver desconfiando das pessoas? A mulher desconfia do marido, não tem razão, mas ela tem uma desconfiança. O marido desconfia da mulher, não tem razão, mas ele, será? Ao Satanás, é. E se eu for lá, será que eu vou pegar alguma coisa? O Satanás fala, vai. E vai correndo na frente para providenciar alguma coisa para parecer que é mesmo aquilo, entendeu, irmãos? Como é que o bicho é terrível? Terrível. A nossa vida é de confiança plena. Vamos imaginar que um cônjuge é capaz de cometer algum desatino? Falo da vida conjugal, mas tem outros setores da vida. Alguém pode nos passar para trás, usando da nossa boa fé, da nossa confiança? Pode. Mas eu pergunto à igreja, é problema meu ou de quem me passou para trás? O problema é de quem me passou para trás. Eu estou confiante, porque o amor não desconfia. Ah, mas pastor é de outro mundo. É, eu acho que sou mesmo. E você? Já se perguntou de que mundo que você é? Você é desse mundo ou do mundo do Senhor? Eu continuo confiando. Não tenho nenhuma dúvida no meu coração em relação à minha amada, aos meus filhos.
Mas pastor, você acha que eles são santos? Não, mas eu continuo confiando, porque o amor confia, não desconfia. E se eu confio, já é uma força a meu favor. Percebe? Eu creio. O Senhor disse, confia, eu confio. Ah, mas o meu filho fez uma coisa errada, escondida, o pastor nem sabe o que ele está fazendo. O problema do pastor é o problema do meu filho. O problema do meu filho, que está enganando o pai. Eu vou chegar lá na hora do acerto de contas, e ele vem, o Senhor vai chamar, traz o filho mentiroso aqui, enrolão, traz o pai, pega o livro, abre, aquilo anjo para todo lado, uma assistência enorme, né? Traz o bonito aqui, aí levanta o sujeito lá. Então você vivia passando seus pais para trás, é isso? Ah, sabe, Senhor, então, pois é, não sei como é que fica, vai para a esquerda aqui, ó. E o pai cumpriu a obrigação dele? Não, Senhor, estava escrito lá para eu amar e confiar, e assim eu fiz minha parte, amei e confiei, de coração, fica à direita, percebe? Então, irmãos, é melhor ser enganado do que enganar, é melhor você sofrer um prejuízo do que você dar prejuízo para as pessoas, é melhor você sofrer do que você fazer sofrer. Então, se alguém te faz sofrer, não tem problema nenhum, nós temos Cristo. Mas se você faz alguém sofrer, aí você tem um problema. Olha o que é o Evangelho. O Evangelho dá um revestrez, tem isso, pastor? Não sei. Ou é a linguagem dos caboclos? Dá um nó, verdade. O Evangelho dá um nó na nossa cabeça, não é, irmãos? Ele vira a nossa cabeça do avesso, porque o mundo mostra um outro caminho. A justiça mostra um outro caminho. Mas nós sofremos a injustiça, porque o amor é sofredor. É isso que Paulo quer dizer para nós. Então eu tenho que perseguir na igreja os milagres, eu tenho que perseguir na igreja os dons. O apóstolo Paulo diz, não adianta nada dessas coisas que você está me falando, se você não tiver o amor. É nisso que nós precisamos prestar atenção, porque o amor é de Deus, Deus é amor. E se é dele, eu preciso pedir para ele me dar o amor dele. Aí na igreja eu oro e peço a Jesus, Senhor, me dá o amor do Pai, porque o Senhor o tem. Me dê o amor do Pai. Eu quero amar com o amor de Deus. E se o seu pedido for sincero, você será atendido. Amém? Que nós possamos atentar com muita alegria, com muita seriedade para esse dom gratuito de Deus. Ele distribui gratuitamente, não custa nada, basta você crer e você querer o amor de Deus. Ele distribui o dom de amar gratuitamente aos seus filhos. Se você aprender a amar com Jesus, tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoada a igreja e todos os irmãos que recebem a palavra em outros lugares. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, ensina-nos a compreender em profundidade o amor que sofre, o amor que crê, o amor que espera, o amor que tudo suporta. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o amor que nunca falha. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a nossa fraqueza, a nossa indiferença, a nossa preguiça. Concede-nos, Senhor, a coragem para receber a Tua palavra com todas as suas consequências. Muda, Senhor, o nosso coração. Dê um coração bom a todos nós. Dê um coração sábio a todos nós. Visita a nossa casa, visita os nossos pais, os nossos filhos. Cuida dos nossos amados que estão distantes, Senhor. Ilumina o nosso coração com a presença do Teu Espírito. Cura, Senhor, os que estão enfermos do corpo, aqueles que estão doentes da alma. Ajuda-nos neste momento difícil, Senhor, porque passa esta humanidade. Que as Tuas bênçãos
sejam abundantes e possa permanecer mais esta semana conosco, nos ajudando e nos dando vitória. Sempre em nome de Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força, não é completo. Seu amor sem igual, sob suas asas